Oi, gente, finalmente essa aula saiu, né? Vocês me pediram tanto e eu demorei um pouquinho porque eu estava pensando em uma forma mais prática de ensinar para vocês e que fosse completa, que realmente desse segurança para vocês precificarem as peças, tá? Eu vou ensinar aqui como precificar bijuterias, mas também pode ser usado para artesanato, tá bom? Vocês só precisam fazer as adaptações necessárias. Então, vamos lá. O que é preciso para a gente calcular o preço de venda de um produto artesanal? São 5 coisas. Primeiro, os custos fixos. Eu vou explicar cada um deles nos próximos slides, tá bom? Então, são os custos fixos, os custos variáveis, o lucro, o custo de mão de obra e o custo de produção, que é a mesma coisa de fabricação. Para os custos fixos, eu dividi ele em 3 passos. Primeiro, a gente vai pegar todos os itens que a gente tem que pagar mensalmente, independente se a gente vende ou não os nossos produtos. Então, assim, são aqueles custos que todo mês você tem que pagar, tá? Esses custos, eles podem variar de mês a mês, e é bom a gente sempre estar revendo, adicionando o que tiver que adicionar, retirando, para a gente conseguir ter o nosso acompanhamento mais preciso. Então, eu simulei aqui alguns itens para a gente conseguir fazer nossos cálculos e eu apresentar, né, mostrar para vocês na prática como isso funciona. Mas antes de começar, já deixa seu like aqui para mim. É muito importante para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante, que ele mostre para mais pessoas. Dessa forma, eu ajudo mais pessoas, tá? Que, como você, querem ter seu negócio artesanal próspero e de sucesso. Outra coisa, se você é novo aqui, se inscreve no canal, procura o botãozinho vermelho, se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo, tá? Eu trago muitos vídeos ensinando a criar peças do zero, né? Acessórios, bijuterias. E se você está precisando ter uma renda extra, você está precisando começar um trabalho novo, você pode começar aqui com esses vídeos, tá? Compartilha também com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que gosta de artesanato e que está precisando de uma renda extra, manda lá para ela conhecer o meu canal e assistir os vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei o aluguel de R$ 600, mas assim, se seu ateliê é em casa, por exemplo, e você paga aluguel, você pode pegar um valor, né, ou a metade do valor do seu aluguel, ou uma parte menor um pouco, para você simular como se fosse um aluguel que você estivesse pagando. Por que que é importante a gente incluir, até mesmo se você não paga aluguel ainda, é interessante a gente ter esse valor, por quê? Porque o objetivo da gente é crescer, né? A gente quer ter uma empresa próspera e quer crescer cada vez mais. E depois desse crescimento, né, o decorrer desse crescimento, naturalmente você vai precisar alugar um espaço para contratar outras pessoas para trabalharem com você, aumentar mesmo a sua capacidade produtiva. E para isso você vai ter que adicionar o valor do aluguel. Então, se você tem, por exemplo, um custo de produto baixo, porque você não tem ainda o valor de aluguel, e aí você faz essa migração e você já tem esse custo a mais, vai ser um choque muito grande, tá? É um aumento, às vezes, muito grande. Então, para a gente já ter como investimento mesmo para o nosso negócio, eu indico que você já coloque um valor de aluguel, mesmo que seja um valor simbólico. Então, o próximo item é a luz, né? Eu coloquei aqui uma simulação de R$ 80, aí tem o telefone. Hoje a gente já tem muito, já consegue muito plano barato, né, de telefone celular, que você consegue fazer ligação para DDD, para qualquer DDD, né, qualquer lugar do Brasil, para fixo, para móvel. Então, assim, encontrem um valor mais barato possível, que você tenha os benefícios que você precise, mas que você não tenha tanto gasto, porque a gente precisa enxugar esses nossos custos. A internet também eu coloquei um valor baixo, pensando, né, que você está na sua casa ainda, então é como se você estivesse só contribuindo com o valor total da sua internet, a sua empresa está pagando uma parte, sabe? Aí tem aqui para quem já faz venda online ou quem pretende fazer, que eu indico bastante, inclusive, eu coloquei a mensalidade da plataforma de e-commerce, que geralmente é R$ 99, tem planos mais baratos, planos mais altos, e aí eu coloquei esse valor médio aqui. Tem os impostos, eu simulei como se fosse um MEI, aí nesse caso o MEI entra como custo fixo,
porque apesar de ser imposto, ele é mensal, né? A depender do faturamento, ele ainda é mensal. Se você não é MEI, já é empresa, e seus impostos são de acordo com o faturamento, aí você já vai colocar lá em custos variáveis, tá? Se você é MEI, você coloca em custos fixos. Se você não é MEI, você paga o percentual. Em relação ao faturamento, você coloca lá nos seus custos variáveis. Aí eu também coloquei aqui a divulgação, que é o marketing. Pode ser Facebook Ads, que é que são as campanhas pagas, né, do Instagram e do Facebook, que são muito importantes, principalmente para quem tem e-commerce, para quem vende pelo Instagram também. E assim, aqui pode ser também para panfletagem, caso você ache, né, que se você tiver uma loja, você acha que isso vai ser interessante para o seu negócio, mas assim, é importante a gente ter esse valor de divulgação, seja online ou offline. Eu coloquei, simulei aqui um valor de R$ 200. Então, o total de custos fixos dessa primeira parte deu R$ 1.135. Vamos já deixar anotado aqui para a gente usar ele lá na frente. Essa próxima parte de custos fixos são médias proporcionais e provisões. Eu vou explicar melhor para vocês. Existem alguns serviços e alguns materiais que a gente compra e são, por exemplo, alguns serviços que são anuais, como o domínio para quem tem e-commerce, que é o .com.br, ele é cobrado uma vez só, né? Então, esse valor de R$ 40 é uma vez só. Para não sobrecarregar o seu mês, quando você fizer isso, você pode dividir esse valor, por mais que você pague ele de uma vez, é bom que você divida esse valor por 12 meses, porque como ele é válido por um ano, você já equilibra melhor os seus custos fixos. Não fica tão alto esse valor para você, tá? Para precificar seu produto. Cartucho de tinta. Eu simulei aqui, eu tenho uma impressora Epson, aquela Inkjet, que são aquelas tintas em líquido mesmo, né? Que são 4 cores, são 3 coloridas e uma preta. A média delas nas lojas é de R$ 60. Então, eu coloquei aqui o valor de R$ 240, dividido por 12 meses, que eu acredito que dê até um pouco mais. Isso aqui depende muito do seu volume de vendas. Eu uso o cartucho de tinta para imprimir as etiquetas, principalmente do e-commerce e dos marketplaces que eu vendo minhas peças. Mas a gente sempre usa também para fazer nosso painel de inspirações, algum bilhetinho para cliente, algo assim. Então, pode ser que dure mais e pode ser que dure menos, a depender do uso que você dê para ele, da quantidade que você use. Então, eu dividi, ficou aqui R$ 20. Provisão para feiras. Aqui é como se fosse uma poupança, né? Que você está fazendo, você está guardando para participar de feiras. Quando as feiras voltarem a acontecer, você já tem esse valor. Então, por exemplo, o que é que eu indico aqui? Você pode pegar alguma feira importante que você queira participar, ver o valor dela e dividir por 12, que aí você vai ter o seu valor mensal para você já ir guardando para investir nessa feira no futuro. Tem o material impresso também, que entra aqui nos custos fixos, que são as tags relacionadas à embalagem especificamente, e não ao produto. A tag de produto, que são aquelas tags de colar e de pulseira, de brinco, por exemplo, ela vai lá no produto, porque ela está diretamente ligada à quantidade do produto. Mas aqui a gente pode ter tags também que vão na sacolinha, né? Aquele muito obrigado, coisas assim. Então, a gente coloca aqui, porque não está diretamente ligado à quantidade do produto, à unidade do produto. Porque se você tem uma cliente que compra 5 peças e você tem uma cliente que compra uma peça, a quantidade de tags que você vai usar e de sacolas vai ser a mesma. Se uma cliente comprou 5, você vai colocar as 5 peças dentro da mesma sacola, usando a mesma tag da sacola. E se você tem uma cliente que compra uma, vai ser uma sacola e uma tag também. Por isso que o material impresso, nesse caso, a tag, os cartões, os panfletos e as sacolas entram aqui, tá? Cartões são cartões de visita e panfletos, se você quiser fabricar, né? Ou até aqueles panfletinhos
aqueles cardzinhos que a gente coloca dentro da nossa caixa de correios, com informativos, com desconto para cliente. E aí eu simulei que esse valor, esse material, né, esses materiais todos dariam R$ 1.400. Então eu dividi por 12 e ficou R$ 116,67. As embalagens de correios também entram aqui, porque é o mesmo raciocínio aqui dos materiais, das sacolas. Então, eu simulei um valor de R$ 300, que seria como se você tivesse 100 vendas por mês, por exemplo. Então, o custo seria, na média, né? Porque existem embalagens, aquelas caixas de correio muito mais caras, que são as personalizadas, e existem as mais baratas, que são aquelas de craft mesmo, que não são personalizadas. E aí eu simulei esse valor aqui. Tem a gasolina e o transporte para entrega. A cada ida do correio, se você não mora perto do correio que você poderia ir andando, você vai ter que gastar ou a gasolina do seu carro ou um transporte, né, um ônibus, algo assim, para você fazer a entrega, para você ir até o correio e levar. Então, eu coloquei aqui uma média de R$ 100 por mês que você gasta. Então, tudo isso é bom a gente anotar. Se você está começando, você usa essa simulação, né? Você pode usar uma simulação do que você acha que vai ser o seu custo. E aí, no decorrer dos meses, você vai anotando tudo, registrando para você colocar os valores corretos, reais mesmo, que você tem. Tem o certificado digital, que é para nota fiscal eletrônica, que quem vende online, principalmente marketplace, tem que ter, né? A gente só consegue vender nos marketplaces, na maioria dos marketplaces, se a gente conseguir emitir nota fiscal eletrônica. Eu coloquei também aqui o valor de R$ 139, e como eu falei em outros casos, existem marcas, né, empresas que são mais caras, e existem empresas mais baratas. E aí você vai pesquisar no mercado, ver qual é que te atende melhor. Eu dividi também por 12 vezes, que são os 12 meses, e deu esse valor de R$ 11,58. Então, o total dos proporcionais fixos deu R$ 751,58 nessa simulação. Agora a gente vai para essa outra parte, que é a parte de salários, que são custos fixos ainda. Só que essa parte tem um detalhe, tem um porém. Digamos que você faça tudo na sua empresa, a parte administrativa e a parte de produção, né? Você fabrica, você é sozinha, por enquanto, na sua equipe, e você tem essas atividades todas. Digamos que você analisou seus custos pessoais e você identificou que você precisa de R$ 3.000 ou R$ 3.500 para você pagar todas as suas contas. Então, o que é que eu sugiro? Para que o seu custo fixo não fique alto demais, porque isso vai pesar muito, e lá na frente a gente vai ver que o percentual indicado, né, para uma empresa ser saudável de custos fixos é de 30%. Para que não suba muito esse valor, você precisa enxugar os custos fixos. Então, eu sugiro que você pegue uma parte desse salário, né, como se fosse assim, olha, esse salário aqui, esse Prolabore, é para a minha atividade empresarial, né, de gestão. É aqui o que eu faço no marketing da minha empresa, atendimento ao cliente, e-commerce, cadastro de produtos, tudo isso, gestão de compras, tudo isso está aqui nesse salário de R$ 2.000. E a outra parte desse salário, que vai ser na produção, eu vou mostrar mais na frente para vocês entenderem, tá? Então, assim, se você não é sozinha, se você já tem alguém que trabalha com você, você vai ver o que é que essa pessoa faz. Se é você que fabrica, você vai entrar lá na frente como custo de produção. E se a outra pessoa é um auxiliar, é a pessoa do marketing da sua empresa, ela entra aqui no custo fixo, tá? Então, o salário dela ou a bolsa de estágio, o que seja, vai entrar aqui nessa parte de custo fixo. O total de custos fixos, juntando essas três partes, deu R$ 3.886,58. A gente está guardando esses números todos para usar nos nossos cálculos. Agora, a gente precisa transformar os custos fixos em percentual para que a gente faça cálculos também lá na frente. Então, como é que a gente transforma os custos fixos em percentual? A gente soma todos os valores dos custos fixos, como a gente já fez anteriormente, e a gente divide ele pela média de faturamento ou a meta de faturamento, que é para quem está começando. Se você ainda não tem um faturamento mensal, né? Se você acabou de começar, ou você não tem muita regularidade mensal de vendas do seu negócio, da sua empresa,
Você pode colocar uma meta, né? O quanto que eu quero faturar por mês? Qual o valor que eu quero vender por mês na minha empresa? O ideal é que esse valor seja um valor real, mas que não seja muito distante da sua realidade atual, mas que seja algo que você se estimule, né? Não seja algo também muito baixo. Ele tem que estar acima do seu custo fixo total. Se você vender só o valor do custo fixo, você vai ter prejuízo, porque ainda existem os custos variáveis e a gente precisa cobrir todos os nossos custos, né? Para a nossa empresa ser saudável, a gente conseguir prosperar. Então, eu coloquei aqui uma meta de faturamento de R$ 10.000. Aí, para a gente encontrar o percentual dos custos fixos, a gente vai pegar 3.886,58 e vai dividir por R$ 10.000. Depois, a gente vai multiplicar por 100, que vai dar 38,87%. Esse percentual a gente também vai guardar para os futuros cálculos. Lembrando, né, mais uma vez, que para ter uma empresa saudável, a média para os custos fixos é de 30%. Então, assim, como esse valor deu maior, né, deu 38,87%, você precisa rever seus custos fixos para tentar reduzir eles, o que é que você pode conseguir reduzir, ou também aumentar o faturamento para que você chegue a um percentual saudável para sua empresa. Então, se você acha que não dá para aumentar o faturamento, né, a meta de faturamento, porque já está bem alta, você vê lá o que é que você pode enxugar dos seus custos fixos. Se seus custos fixos estão super na ponta do lápis, você não consegue reduzir, aí você tem que trabalhar mais para vender mais e aumentar sua meta de faturamento. Agora, os custos variáveis. Esses custos, eles só existem quando você vende. Por exemplo, quem vende pela internet ou quem usa maquininha de vendas, né, para vender pelo cartão, tem a porcentagem do sistema de pagamento, que é em média 5%. E aí você já pode colocar esse valor, né? Você tem que adicionar esse valor. Se você vende pelo e-commerce, algumas plataformas de e-commerce cobram, além da assinatura mensal, uma porcentagem também, né? Uma comissão por venda. Então, você também tem que acrescentar isso. Comissão de loja revendedora, que são os marketplaces, como o Elo7, o Mercado Livre, a Dafit. Geralmente, eles cobram 12%. E aí você também tem que adicionar esse valor. E comissão de revendedores, caso você tenha algum revendedor, sei lá, seja 5%, 10%, 20%, você tem que adicionar aqui nos custos variáveis. Se você usa várias dessas plataformas, né? Se você usa a maquininha de cartão para vender para clientes direta, se você tem o e-commerce que cobra essa comissão, se você vende em marketplace, eu sugiro que ou você faça uma tabela, uma planilha para cada uma delas, ou você tire uma média de todas elas. Nesse caso, se todas elas tiverem relevância nas suas vendas. Se essas 4 formas de venda forem bem fortes, né, tiverem um equilíbrio entre elas, eu indico que vocês façam uma média realmente. E aí, nesses custos variáveis, a gente também tem os custos de fabricação, que é a hora trabalhada, os equipamentos, etc. E custos do produto, que aqui já são os materiais e insumos do produto. A gente vai ver agora na frente. O cálculo da mão de obra, como é que a gente faz esse cálculo? Que é o custo da sua hora de produção. Por exemplo, se você tem um auxiliar para produção, né? Nesse caso aqui, você ficou lá na parte do custo fixo, seu salário, ficou lá R$ 2.000, porque você é da parte de gestão. E aí você tem uma pessoa que trabalha com você na produção, é a sua funcionária, que faz todo o trabalho de fabricação das peças. E aí a média salarial dessa função é R$ 1.500, já com os encargos. E aí as horas trabalhadas são, digamos que seja 8 horas por dia e 21 dias por mês. A jornada de trabalho mensal vai ser 8, né, que são 8 horas por dia, vezes 21 dias, que dá 168 horas. Então, o custo da hora de produção vai ser R$ 1.500 dividido por 168 horas, que vai dar R$ 8,93 por hora trabalhada. Aqui eu coloquei uma observação que é a seguinte: o salário do auxiliar de produção ele não entra nos custos fixos, apesar dele ser um custo mensal, porque ele está diretamente relacionado ao produto.
Então, você precisa separar essas coisas para não sobrecarregar seus custos fixos e para você ter o seu valor de hora trabalhada, tá? E aí, como eu falei antes também, se você faz todas as funções da sua empresa, você pega uma parte menor do seu Prolabore e coloca aqui para dar uma aliviada lá nos custos fixos, tá? E para você ter sua hora de produção. Custos do produto, que é uma outra parte também importante para a precificação, que são os custos de produção de materiais e insumos. Como que a gente vai saber o valor do minuto de produção? Eu indico que vocês façam o valor do minuto, porque tem muitas peças que duram menos de 1 hora, né? A depender do trabalho manual, né? Existem técnicas como o macramê, por exemplo, que levam bastante tempo, crochê, enfim. Mas produção, fabricação mesmo de bijuterias, de peças menores, geralmente levam apenas minutos. E aí a gente precisa saber o valor do minuto para calcular mais facilmente. Então, a gente vai fazer aqui uma regra de 3. Se 60 minutos equivale, né? Que 60 minutos é 1 hora, né? Equivale a R$ 8,93, então 1 minuto equivale a X. Aí a gente vai fazer aqui a nossa regra de 3. Então, X é R$ 8,93 dividido por 60, que dá 15 centavos. Então, o seu minuto custa 15 centavos. Eu trouxe aqui o exemplo de um japamala. O tempo de produção da peça, a mão de obra, digamos que dure 40 minutos. Então, a gente vai pegar 40 vezes 15 centavos, que vai dar R$ 6. Então, aqui a gente já tem o custo de mão de obra do japamala. O tempo de fabricação dele custa R$ 6. Aí a gente tem as tags e embalagens individuais. A tag é onde leva a sua marca, onde leva as dicas de conservação do seu produto. E a embalagem individual, geralmente são aqueles saquinhos que são feitos de organza ou o saquinho plástico que você utilizar, você tem que colocar aqui o custo deles, tá? Eu simulei como se fosse R$ 2 esses dois produtos. E os materiais e insumos, digamos que seja R$ 4,80. Então, assim, as pedrinhas, né, que a gente vai fazer o japamala, o cordão, o tassel, tudo isso deu R$ 4,80. Então, a gente vai somar R$ 6 com R$ 2 e R$ 4,80, e aí vai dar R$ 12,80. Esse aqui é o custo total do produto, não é o preço de venda ainda, é quanto que a gente gastou para fabricar esse produto. Ainda vão entrar aqui os custos variáveis, os custos fixos e o nosso lucro, que é o que eu vou falar aqui agora para vocês. O lucro, ele é destinado à empresa para você conseguir reinvestir nela, para comprar novos materiais, novos equipamentos, etc. Ele não é o seu Prolabore, é muito importante que você atente para isso, tá? E ele varia no mercado de 10% a 30%. Geralmente, o mercado de bijuterias, a gente consegue usar 30% facilmente. Agora é uma parte muito importante que vai facilitar demais a sua rotina, que é o markup. O markup, ele é um índice que multiplicado ao custo do produto vai cobrir todas as despesas e gerar o lucro que você deseja. A fórmula do markup é a seguinte: 100 dividido por 100 menos os custos fixos, os custos variáveis e o lucro. 100 aqui nesse caso, ele equivale ao número total, ao 100% do valor do produto. Todos os valores dessa fórmula devem estar em porcentagem, tá? Em percentual. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Os custos fixos que a gente fez anteriormente deu 38,87%. Os custos variáveis, que eu simulei como se a gente vendesse apenas pelo marketplace, eu coloquei aqui 12%, e o lucro eu coloquei 20%. Para não ficar muito alto, já que os custos fixos deram altos, né? Se tivesse dado aqui 30% de custo fixo ou menos de 30%, eu já conseguiria aumentar o lucro. Então, isso é algo que a gente também tem que atentar e ficar acompanhando, porque nosso objetivo é sempre aumentar o nosso lucro para a gente conseguir expandir nossa empresa. Por isso que a gente precisa enxugar os custos fixos quando possível. E aí, para fazer o cálculo, a gente só vai substituir. A gente vai colocar aqui 100 dividido por 100 menos
os custos fixos, que é 38,87, mais os custos variáveis, que é 12%, mais o lucro, que é 20%. Primeiro, a gente resolve o que está dentro do parêntese aqui, tá? Então, a gente vai repetir os 100 dividido por 100 menos. A gente soma 38,87 mais 12 mais 20, que vai dar 70,87. Agora, a gente vai fazer essa conta aqui que está dentro dos colchetes, tá? A gente vai subtrair 100 menos 70,87, que vai dar 29,13. Agora sim a gente faz 100 dividido por 29,13, que dá 3,43. Esse aqui é o nosso markup multiplicador. É esse índice que você tem que guardar para você multiplicar com o valor lá do custo do seu produto. Eu vou fazer isso com vocês aqui no próximo slide. Agora a gente vai simular aqui, com o exemplo do Japamala ainda, quanto que fica o preço de venda no atacado e no varejo. O markup de atacado, a gente viu que é 3,43, que foi o markup lá que a gente acabou de descobrir. Esse markup, ele é indicado que seja de atacado, porque ele ainda não tem uma margem para você dar desconto, né? Ele está englobando apenas os custos fixos, os custos variáveis e o seu lucro. Se você pega aqui esse custo do produto, que é 12,80, e multiplica ele por 3,43, que vai dar R$ 43,90, você não tem uma margem para dar desconto. Se o seu cliente de varejo, ele chega para você e pede desconto, se você der desconto para ele, você vai estar tirando do seu lucro. E a gente precisa ter um valor menor para a gente conseguir vender no atacado. E aí, no atacado, já é uma quantidade maior, então a gente já consegue ter um lucro maior, uma rotatividade maior nos nossos produtos. O markup de varejo, ele varia de 2 a 2,5. E para a gente encontrar o preço de venda de varejo, a gente vai ter que pegar esse valor aqui de atacado que a gente encontrou fazendo a nossa multiplicação, né, do nosso custo do produto, vezes o índice, que é o markup de atacado que a gente encontrou anteriormente, e a gente vai multiplicar por 2 ou 2,5. Isso também vai variar muito do seu público, né, o público que você quer atingir. Se é um público com poder aquisitivo menor, você usa 2 ou um pouco menos. Se é um público com poder aquisitivo maior, se seus produtos também têm uma qualidade maior, matéria-prima, pedras naturais, semi-preciosas, você já consegue agregar mais valor e aí você já consegue usar um markup maior também, tá? Então, para o preço de venda de varejo, nesse caso aqui, usando o markup de 2, a gente vai ter R$ 87,80. O que é que eu indico aqui para vocês? Que vocês verifiquem o valor de mercado, né? Marcas concorrentes que sejam marcas que tenham o mesmo público que vocês, para vocês verem, avaliarem se está de acordo com o que eles estão cobrando. Não quer dizer que se essa outra marca vende abaixo, você tem que vender abaixo, tá? Mas é só para a gente ter um parâmetro, para a gente ter mais confiança também. Então é isso, gente. Eu espero muito ter ajudado vocês. Espero que essas explicações aqui tenham dado a clareza que vocês precisam. Eu sei que algumas coisas são mais complicadas, parecem ser mais complexas, mas são muito importantes para a gente ter preços reais, preços que vão ajudar o crescimento da nossa empresa, que não prejudiquem a gente, tá bom? E que a gente sinta que é um preço justo, porque você está vendo todos os números, você está vendo todos os seus custos, tudo que você precisa para manter a sua empresa. Se você está procurando algo simples, né, algo prático para o seu dia a dia, para te ajudar com a precificação dos seus produtos artesanais, eu criei essa planilha aqui. E eu criei um treinamento onde eu ensino como que você usa ela. Nesse treinamento, eu preencho cada item desse junto com vocês, explico qual a importância de cada item desse, bem como eu expliquei aqui nessa aula. Só que a diferença é que essa planilha é automática. Então, assim, o tempo que você gastaria fazendo aqueles cálculos todos que eu acabei de ensinar nessa aula, você economiza muito mais tempo só preenchendo, que ela já te dá o valor automático. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, de um produto
que eu simulei. Então, eu coloco todas as matérias-primas, as quantidades, e ela automaticamente já me dá aqui, ó, a quantidade ajustada com a taxa de desperdício, que eu explico bem no treinamento, o valor total de cada produto utilizado aqui das pérolas, dos cristais. Então, você tem os valores em centavos, né, ou reais, dos seus produtos. E aqui você também já calcula automaticamente o tempo da mão de obra, né, o tempo de produção. Tem um espaço para você colocar os custos dos itens relacionados ao seu produto final, que são as tags, as embalagens individuais. Você tem o total, né, o custo total do seu produto com a hora trabalhada, matéria-prima mais hora trabalhada, e aqui você consegue ter o preço de venda de atacado e o preço de venda de varejo. Então fica super prático para o dia a dia. Se você tem interesse nesse treinamento, nessa planilha, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para vocês terem acesso à página, onde você vai ter acesso à página de inscrição, tá? Essa planilha com treinamento tá com valor super especial para vocês aqui do YouTube. Então aproveitem essa oportunidade para facilitar as rotinas de trabalho de vocês, tá? E agora eu quero convidar você a me seguir lá no Instagram, que é o @adorohandmade. O link está aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo. Lá eu compartilho muito conteúdo interessante. É um contato que a gente tem mais próximo. Se vocês tiverem dúvida, também podem mandar para mim lá ou deixa aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de responder, tá bom? Me conta aqui o que vocês acharam nos comentários. Já dá seu like se você gostou. E se você é novo aqui no canal, já procura esse botão vermelhinho e se inscreve para que você não perca nenhum vídeo, tá? Tem vídeo novo aqui toda semana. Eu tô sempre trazendo vídeos que esclareçam as dúvidas de vocês, o que vocês mais me perguntam, o que eu também acho mais relevante para o aprendizado de vocês, para que vocês consigam ter a sua fábrica de bijuterias e de produtos artesanais, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.